volta de 1945, os primeiros movimentos que deram origem à Feira de São Cristóvão, ou Centro Cultural de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga. Nesse período, uma série de nordestinos vinham para cá, em caminhões, os famosos pau de arara, para trabalhar na construção civil aqui no campo de São Cristóvão. E foi a partir desse encontro de pessoas vindo de diversos estados da região nordeste do país que surgiu então a feira. Era um ponto de encontro de muita comida, dança, bebidas típicas, enfim, aqui o local em que eles recriaram um pouquinho da sua terra natal. Com o tempo, a feira foi se transformando e passou aqui para dentro do pavilhão. E a gente vai então entrar para conhecer um pouquinho desse espaço e um pouquinho mais das suas histórias. Vem com a gente! Assim que você chega aqui, é a construção que abriga a feira atualmente. Essa construção foi inaugurada em 1962 e ela foi feita para abrigar a exposição industrial do comércio feita por Juscelino Kubitschek, aquele mesmo da construção de Brasília. Aliás, assista aqui o nosso vídeo sobre Brasília. Projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes, o pavilhão, originalmente, foi uma das maiores áreas cobertas sem viga do mundo, com mais de 150 mil metros quadrados. Anos mais tarde, devido à falência industrial, o pavilhão permaneceu sem conservação e foi usado nas décadas de 70 até 1985 como local de barracão das escolas de samba para a construção das alegorias para os desfiles de carnaval. Foi por volta de 1986 um vendaval que acabou destruindo o que restava da cobertura. Bem antes disso, lá pelo meio dos anos 1940, um grupo de pracinhas desembarcou aqui na região do Campo de São Cristóvão. Um cordelista chamado Santa Helena fez um cordel em homenagem a este grupo e leu aqui nessa região. Então também diz que aqui foi um espaço que outros cordelistas começaram a utilizar para mostrar a sua arte, a literatura de cordel. Mas há também quem diga, em outra versão da história, que a feira nasceu exclusivamente do movimento de nordestinos que desembarcavam e ficavam acampados esperando um local para morar ou um trabalho. Talvez as duas versões não se excluam, não é? O fim da Grande Guerra, os movimentos culturais que tiveram palco nessa região e a miséria que assolava os que chegavam façam parte de um mesmo cenário de criação da feira. Em uma das entradas da Feira de São Cristóvão, você vai encontrar o Memorial do Nordeste. É um espaço destinado à representação de vários elementos da cultura nordestina. Aqui atrás nós temos esses dois personagens super conhecidos, Maria Bonita e Lampião. Temos aqui também personalidades religiosas e políticas, como o Padre Cícero, que foi influente nesses dois campos no Nordeste. Temos maquete da feira, maquete de espaços e paisagens nordestinas e uma réplica de uma casinha de sapê típica do sertão brasileiro. Salgadas, doces, bebidas diversas, picolé, sorvete.
culinária nordestina é realmente um capítulo à parte. Sua base é a farinha de mandioca. Da mandioca vem o beiju, a tapioca, a maçapuba, o tucupi e o tacacá já na região norte do país. Ainda que não sejam alimentos ricos em termos nutricionais, são calóricos, próprios de um povo que trabalhava e ainda trabalha duro na roça. O forró, você tem dois palcos principais, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, um de cada lado da feira. Aqui sempre está tocando forró e às vezes tem show de artistas mais conhecidos nacionalmente, né? De toda forma, é sempre uma galera muito boa que está tocando aqui. Você pode dançar sozinho, acompanhado, como quiser, aqui tudo é festa. Já dissemos que muito artista importante passou por este palco, entre eles Zé Ramalho, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Quinteto Violado e Maria Bethânia, que foi aqui homenageada pelos 50 anos de carreira. Música é alta e farta por aqui. Mas se engana quem pensa que hoje a cultura nordestina e a Feira de São Cristóvão estejam restritas às músicas populares e tradicionais da região. Tem rock and roll aqui? Não, esse aqui O Escambau existe há quase 20 anos, bem instalado na feira. Oferece roupa e utensílios para as tribos do rock. Vem gente aqui de toda parte da cidade se abastecer. A feira foi transferida para dentro do pavilhão, que foi reformado para poder receber as barracas. Hoje são cerca de 700 barracas e 100 restaurantes com produtos típicos do Nordeste, tanto no que se refere à culinária quanto ao artesanato, bem diferente da informalidade dos seus primeiros anos. Conheceu a feira e quer saber o que mais pode fazer pela cidade? Pois bem, deixamos um link aqui na descrição desse vídeo para você poder conhecer outros espaços do Rio de Janeiro, esta cidade tão maravilhosa.